Olá, já pararam para pensar como uma ideia que nasceu num cantinho do mundo conseguiu se transformar numa força global que moldou civilizações inteiras? Hoje, a gente vai mergulhar na história fascinante da missão cristã, uma jornada de expansão que impacta o mundo até hoje. Bom, para a gente entender essa história direito, a gente precisa primeiro alinhar um conceito-chave: missiologia. O que é isso, afinal? É basicamente o estudo da missão cristã. A gente olha para a história, para a teologia, para os métodos, tudo o que fez ela crescer tanto. É a disciplina que tenta responder exatamente isso: como e por que esse movimento se espalhou pelo mundo. Então olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, essa virada da missão para fora. Depois, a faísca que começou tudo lá em Jerusalém. Aí a gente fala de Paulo, uma figura super estratégica. Em seguida, o crescimento ao longo dos séculos. E para fechar, como é a missão nos dias de hoje. Bora lá então. Para começar, a gente precisa entender uma mudança de mentalidade que foi, fundamental. Foi uma virada de chave mesmo, sabe? Uma alteração radical na forma de compartilhar a mensagem que literalmente mudou o rumo da história. E o ponto-chave dessa transformação está aqui, bem claro. A gente sai de um modelo que os estudiosos chamam de centrípeto, ou seja, que puxa para dentro, sabe? Pensa no imã, que atrai as nações para um centro. E a gente vai para o modelo centrífugo, que é o oposto. Ele joga para fora como uma roda girando, espalhando a mensagem em todas as direções e para todo mundo. Certo. Agora vamos para o ponto de partida, o estopim de tudo. Foi ali que essa ideia de jogar para fora começou a acontecer na prática. A instrução era bem direta e o lugar, Jerusalém, não foi escolhido por acaso. Foi um ponto de partida super estratégico. E olha que interessante, a estratégia não era sair atirando para todo lado, de forma caótica. Não, era um crescimento organizado, pensado em círculos que vão se expandindo. Começava ali no epicentro, em Jerusalém, depois se expandia para a região da Judéia, em seguida para Samaria, e só então o objetivo final, alcançar os confins da terra. Uma coisa bem gradual. E o resultado foi simplesmente imediato e explosivo. Logo no primeiro grande sermão, lá em Jerusalém, pensem só, 3.000 pessoas se converteram. Para aquela época, esse é um número absurdo. Deixou bem claro o poder que essa mensagem agora voltada para fora tinha. Aí acontece uma coisa que parece um paradoxo, né? A perseguição que começou em Jerusalém acabou virando um acelerador inesperado para a missão. Porque as pessoas, forçadas a fugir, em vez de se esconderem, levaram a mensagem com elas para tudo quanto é canto. A pressão externa acabou fortalecendo o grupo e espalhou a ideia muito mais rápido do que se todo mundo tivesse ficado por lá. Toda essa expansão, claro, precisava de um arquiteto, alguém para organizar o movimento. E essa figura foi o apóstolo Paulo. Ele tinha uma combinação de habilidades que era única, sabe? Uma formação multicultural, cidadania romana. Tudo isso fez dele a pessoa perfeita para levar essa mensagem para fora das fronteiras da cultura judaica. Olha só que preparo dele. A formação de Paulo foi simplesmente a chave de tudo. Ele falava várias línguas, tinha dupla cidadania, judaica e romana, o que dava a ele uma liberdade de movimento incrível. E ele entendia de várias culturas. Isso permitiu que ele quebrasse barreiras culturais, políticas, ele conseguia chegar em lugares e falar com pessoas que outros missionários simplesmente não conseguiam. E a estratégia dele era genial. Não era só chegar, pregar e ir embora. Não. Paulo construía comunidades que podiam andar com as próprias pernas. Ele fundava as igrejas, treinava líderes da própria comunidade para tocar o barco e só aí ele seguia a viagem. Ele deixava para trás um movimento que continuava crescendo sozinho. Então, com essa base super sólida que foi construída, a missão pegou um embalo impressionante ao longo dos séculos. Agora a gente vai dar uma olhada em alguns marcos históricos que foram moldando essa trajetória e levando tudo a um nível de influência global. Essa linha do tempo aqui dá uma visão bem legal, um panorama dos principais acontecimentos, né? A gente vê desde o começo, com a perseguição lá no Império Romano, passando por um momento chave, que é quando o cristianismo vira religião sancionada pelo Estado, até as novas ondas de expansão que vieram depois, como na época da Reforma. Mas essa aceitação pelo Estado trouxe um desafio novo e bem complicado. Porque quando a fé se mistura com o poder político, com a cultura dominante, surge uma questão: como é que se mantém a pureza da mensagem? Muitas práticas culturais da época acabaram sendo absorvidas, e isso, de certa forma, diluiu a essência original da fé. E isso tudo nos joga na Era Moderna, um período de transformação super rápida, onde o alcance da missão e os métodos tiveram que evoluir de novo, tiveram que se adaptar ao mundo que está cada vez mais conectado, mais globalizado. E hoje em dia, como é que se participa da missão? Bom, de várias formas. E quase todo mundo pode participar de algum jeito.
A ideia de ir hoje pode ser ir para o outro lado do mundo, mas também pode ser conversar com o vizinho. O apoio também pode ser espiritual, orando, ou financeiro, e claro, usando a tecnologia, que hoje alcança a gente em qualquer lugar do planeta. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Num mundo super conectado como o nosso, onde a tecnologia meio que apaga as fronteiras e uma mensagem chega em qualquer lugar com um clique, como fica aquela ideia original de missão até os confins da Terra? O que realmente significa ser um missionário hoje, nessa era digital em que o campo missionário pode estar literalmente na tela na nossa frente?